No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desbancar aí algumas mentiras que as feministas te fazem acreditar. A primeira delas, voto. Na verdade, o que elas sempre falaram é que as mulheres foram o último grupo social a conseguir o direito de voto. Os homens por si só por serem homens, já podiam votar. Eu já te digo que isso é mentira, tá? A história não foi bem assim. E, acima de tudo, a história é que, mesmo quando as feministas começaram a lutar pelo direito de voto, elas tinham baixíssima aceitação. Isso mesmo, as mulheres não queriam votar, mesmo as líderes do movimento defendendo isso aí. Então, vamos lá, vou começar a te contar essa história mais a fundo. Em 1848, quando começou aí a primeira onda do movimento feminista, no início do século XIX, Elizabeth Stanton e Lucretia Mott começaram reuniões onde elas discutiam duas pautas feministas, o direito de voto e o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Essas reuniões começaram a ser feitas nos espaços de uma igreja wesleyana, na cidade de Seneca Falls. Aí veja só como as feministas são mentirosas desde sempre. O que é que essas duas criaturas fizeram? Elas foram até o pastor da igreja e disseram, usando o discurso cristão para esse pastor, convenceu ele com base nas motivações bíblicas. Elas disseram: a passagem da criação da mulher no livro do Gênesis diz que Deus utilizou a costela do homem, nem os membros superiores, nem os inferiores, mas sim a parte central, demonstrando a igualdade de valor, segundo Santo Agostinho. Então, o pastor abriu as portas da igreja para que as duas começassem ali a panfletar pela região e levassem essas mulheres para dentro da igreja para começar aí esse discurso e essa defesa do voto feminino. Esse movimento inicial era super fraco, tinha baixíssima adesão. Depois de anos e anos de luta, elas conseguiram aí reunir homens e mulheres na chamada Conferência de Seneca Falls, onde cerca de 300 pessoas participaram. A grande questão é que o marido de uma delas, que teve que ser aí palestrante, né, aquela pessoa que estava à frente ali da conferência, porque nenhuma delas se viu apta a fazer isso. Mas, seguindo, depois, nessa convenção, essas fundadoras fizeram uma pesquisa entre os membros daquele grupo, perguntando se desejavam o voto feminino. E o resultado surpreendeu elas, porque as mulheres reprovaram essas pautas. Os interesses eram apenas possuir direitos civis básicos e não adquirir mais deveres extenuantes. E aí eu quero ler aqui um ponto. No Tratado Antissufrágio de Grace Goldwyn, publicado em 1912, ela disse: em 1912, nesta publicação Antissufrágio, nós vemos que as mulheres estavam isentas da responsabilidade política e legal, como servir ao exército ou se sentar em júris. Ou seja, muitas responsabilidades pesadas, como prover para a família, pagar dívidas e ir para a cadeia por crimes menores, são poupadas do sexo feminino. E se uma esposa se envolve em negócios ilegais, a lei responsabiliza o marido e não ela. Então, nessa época, o voto ele era um direito derivado de um dever. Em todos os países que tinham voto, os homens deveriam ter que servir no exército. Então, votar significava escolher alguém que teria de convocar uma guerra ou não. E isso estava aí atrás de uma grande responsabilidade que as mulheres não queriam ter, apenas os homens. Então, em 1893, após os movimentos aí da primeira onda feminista nos Estados Unidos, o governo da Nova Zelândia concedeu às mulheres o direito de votar, 1893. Nos Estados Unidos, somente em 1920 foi dado o direito em todos os estados para que as mulheres pudessem votar. E acerca de todo o movimento sufragista, Phyllis Schlafly, uma das principais ativistas pelo sufrágio feminino, escreveu: as sufragistas lutaram e venceram em 1920 pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados americanos, mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Definitivamente, elas também não eram contra o aborto.
Já no Brasil, em 1928, é tido aí como o primeiro grande ato dessa luta pelo voto feminino no país, o primeiro voo que foi feito por Berta Lutz, uma bióloga, na cidade do Rio de Janeiro, onde ela jogou panfletos pela cidade que diziam: as mulheres já podem votar em 30 países e em um estado brasileiro, por que não hão de votar em todo o Brasil? A grande questão é que na elaboração da primeira Constituição republicana, em 1890, ou seja, mais de 30 anos antes desse voo aí da Berta, um baiano, homem, branco, intelectual e médico, César Zema, já havia lutado pelo direito do sufrágio universal no Brasil. Mas como é que as feministas iam justificar tudo isso, não é verdade? Então, resolveram aí assumir que Berta foi o primeiro grande ato na luta pelo voto feminino no Brasil. Por fim, em 1932, no governo Getúlio Vargas, que aí sim o direito do voto feminino foi dado às mulheres no Brasil. Ou seja, nada foi conquistado pelas mulheres. Elas ganharam esse direito. Segunda mentira que as feministas contam, o direito de usar calças. Se a gente for seguir aí essa evolução histórica que eu acabei de falar, a gente começou pela primeira onda do feminismo, a luta aí pelo voto feminino, depois a gente entra o quê? Na Revolução Industrial. E aí, seguido a isso, Primeira Guerra Mundial, ou seja, os homens que inicialmente estavam trabalhando nas fábricas tiveram que ir lutar e defender o país, os seus países, na Primeira Guerra Mundial. Então, tanto as mulheres quanto as crianças começaram a trabalhar fora, começaram a ir trabalhar nas fábricas pela necessidade de mão de obra para que aquilo ali continuasse produzindo e fabricando no período dessa revolução. Então, devido ao novo trabalho, ao conforto e mesmo à segurança, as mulheres começaram a usar muitas vezes a roupa dos seus maridos que tinham ido para a guerra e começaram a usar calças. Ou seja, foi muito mais uma necessidade da história do que um direito adquirido. Terceira mentira contada pelas feministas é com respeito à educação. Mas quando a gente fala em educação, vale a pena a gente olhar aí para o passado. Dizer simplesmente que as mulheres não podem estudar, não podiam estudar, na verdade, é simplificar demais a história. O que acontece é que desde a Grécia Antiga, e aí eu estou falando do século V a.C., quem podia estudar eram os homens e não escravos, que tinham a opção de estudar com um tutor ou através da escola pública. Isso aí eram as opções da educação formal. E muitas famílias abastadas, porque estudar com um tutor era tipo surreal de caro, escolhiam esse tutor que era um sábio, aí, uma pessoa que era considerada com conhecimentos para estar educando aquela criança, provou que isso era a melhor opção, como foi o caso de Alexandre o Grande, que estudou com Aristóteles. Mas, na Roma Antiga, as mulheres já podiam estudar, assim como os homens. Vale lembrar que as escolas não eram lindas e organizadas com ar-condicionado e aquelas cadeirinhas como são hoje em dia, não. O ambiente, muitas vezes, aí não era dos mais agradáveis. Inclusive, algumas crianças poderiam passar aí até por castigos físicos no processo de aprendizagem. Já na Roma Antiga, tanto meninos quanto meninas podiam sim estudar, mas isso dependia da sua condição social. Ao longo dos séculos, a educação formal, muitas vezes destinada aos homens, era tida como uma forma de proteção às mulheres, que tinham oportunidade de aprender em conventos ou no conforto das suas casas com um tutor. Isso no caso de famílias abastadas que podiam contratar uma pessoa para ensinar as meninas também. Ou seja, o processo de educação aí desde a Roma Antiga estava muito vinculado à condição social da família e não tanto ao gênero do filho, se menino ou menina. No Brasil, a educação começou com a chegada dos primeiros jesuítas aqui, com a orientação do padre Manuel de Nóbrega. E foi exatamente um índio que pediu ao padre para que ele ensinasse a sua mulher a ler e a escrever. Porque na mentalidade dos índios, o casal era ali uma forma de companheirismo. E porque só um poderia ir para a escola e aprender e a mulher não. Ou seja, foi aí novamente a figura de um homem, a primeira figura conhecida a pedir para que uma mulher estudasse no Brasil. E aí, posteriormente, com a promulgação da Lei Geral em 1827, foi concedida aí o estudo feminino através da abertura de escolas públicas. Quarta mentira é sobre o trabalho.
Como já dito no segundo ponto desse vídeo, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa devido aí a uma necessidade da história. Por conta da Revolução Industrial, a ida dos homens para a guerra, elas precisaram ir trabalhar nas fábricas, assim como as crianças. Mas se a gente olha novamente aí ao passado, o que é que acontecia? Desde a era das cavernas, os homens, devido à sua força, eles iam caçar e aí eles enfrentavam todo tipo de adversidade. O clima, o tempo, o frio, o que fosse, o ataque dos animais, e as mulheres eram preservadas ficando nas cavernas. Desde que a agricultura foi estabelecida, e já desde antes da Idade Média, fazendo aí esse retorno um pouquinho na história, as mulheres trabalhavam na sua agricultura na casa. E aí, quando a agricultura foi estabelecida, mais uma vez os homens abraçaram aí as tarefas mais perigosas, como, por exemplo, domar os animais e abrir os sulcos na terra. As mulheres trabalhavam na agricultura, mas fazendo ali uma parte da colheita, cuidando da alimentação, fazendo a comida em casa e a criação dos filhos. Quando a gente vai para a Idade Média, as mulheres estavam novamente preservadas nos castelos, enquanto os homens estavam formando exércitos para lutar ali pela defesa da sua civilização. Isso falando das famílias abastadas, tá? Porque as menos abastadas, as mulheres sempre trabalharam fora de casa, nas famílias, aí nas casas dessas outras mais ricas. Então, a gente sempre tem que olhar aí o cenário como um todo. O trabalho sempre esteve presente na vida feminina. Acontece que elas trabalhavam em casa e a partir aí das defesas feministas, as mulheres passaram a ser cobradas a trabalhar fora de casa. Então, a gente cresceu, e eu falo a gente porque eu também, tá? A gente cresceu com a cobrança de quê? De trabalhar fora, de ganhar dinheiro, se autossustentar. Isso era a coisa mais importante e acima de qualquer coisa. Só que tem um ponto importante aí. A família sempre protegeu ao longo da história a mulher, as crianças, inclusive os homens, tá? Porque os homens partiam aí para caçar, para o exército na Idade Média, para defender as famílias, mas eles tinham o conforto de quando voltasse ao seu lar, iam ter a comida, o acolhimento das mulheres, o amor das crianças. Então, quando o feminismo começou a lutar aí para que as mulheres saíssem de casa para trabalhar fora, aí eu te deixo aí uma reflexão agora para o final desse vídeo. Para você que está aí tendo que se cobrar para trabalhar fora, ganhar cada vez mais, ainda cuidar dos teus filhos, fazer a tarefa de casa, de quem foi essa luta e o que é que elas estavam pensando com isso. Por quê? Trabalhar fora está muito mais vinculado ao dinheiro que você ganha do que o fato do trabalho em si. A questão do dinheiro é que é muito mais legal gastá-lo do que ganhá-lo. Como a gente pôde ver aí ao longo dessa evolução que eu tentei passar para vocês, o trabalho estava muito mais ligado a um sacrifício do que a um prazer. E aí eu deixo para vocês essa reflexão. Por quê? No passado, as mulheres, além de serem preservadas, estarem protegidas na sua casa, elas ainda podiam gastar o quanto elas quisessem o dinheiro familiar, sem ter que justificar os maridos sequer com o que estavam gastando. Então eu finalizo aqui esse vídeo deixando a reflexão aí para você que se cobra todos os dias sair para trabalhar, ganhar mais dinheiro, cuidar do teu filho, fazer tarefa de casa e dar conta ainda das atividades domésticas. Será que essa luta foi sua? Essas foram as primeiras 4 mentiras feministas que a gente aprendeu a combater hoje. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá uma curtida também, compartilha esse vídeo e segue a gente no Spotify.